Olá, meus amigos do YouTube. Estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso trabalho aí, que teve início em algumas aulas anteriores, onde estávamos falando sobre o julgamento das contas municipais. E eu dividi esse trabalho em algumas fases, para ficar mais fácil e menos cansativo para vocês que estão aí nos ouvindo. Nós falamos aí sobre a prestação de contas pelos prefeitos junto ao tribunal, a tramitação dessa prestação de contas dentro do Tribunal de Contas, a emissão do parecer prévio, a tramitação desse parecer prévio perante a Câmara Municipal até o seu julgamento. E na sequência hoje nós vamos estudar uma parte interessante desse trabalho, quando estas contas são rejeitadas pela Câmara Municipal, as contas municipais. Ou seja, quando é derrubado, aí, às vezes, o parecer prévio, quando ele é acompanhado pela Câmara, se ele vem de forma negativa, ou seja, pela rejeição das contas. Então, o que acontece quando um prefeito ou um ex-prefeito tem as suas contas rejeitadas e ele pretende se candidatar a um novo cargo político? Ele, como nós já vimos, está inelegível, por 8 anos, a partir da data da decisão da Câmara. Então ele tem que tomar uma medida, nós chamamos de medida judicial, porque após o julgamento da Câmara Municipal, não cabe nenhum tipo de recurso contra aquela decisão. É a previsão que nós temos. Encerra-se ali a discussão administrativa. Existe somente uma hipótese aí que não é recurso, que eu vou falar depois, mas a nível de recurso administrativo está esgotada a esfera administrativa. Então nós temos que ir para o judiciário tentando aí anular, primeiro suspender, depois anular essa decisão da Câmara Municipal, se for possível, se houver algum motivo que nós possamos alegar na Justiça para suspender e anular este julgamento da Câmara Municipal. Porque a gente diz que não tem mais recurso administrativo contra a decisão, mas nós sabemos que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 35, diz que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de direito sofrida por quem quer que seja, Então, se o prefeito aí está com uma lesão de direito, porque teve suas contas rejeitadas e esgotou o processo administrativo, ele pode levar essa questão para o judiciário, e é o que deve ser feito mesmo, levar a discussão para a esfera judicial. Aí ele vai ter que propor uma ação judicial, contratar um advogado, se possível um advogado especializado nesta área, que é um assunto muito específico e complexo, para que ele possa ajuizar uma ação em seu nome contra essa decisão proferida pela Câmara Municipal, e que veio rejeitar a sua prestação de contas. Então, primeira coisa, qual o nome que poderia se dar a essa ação? O que menos importa é o nome, vamos dizer assim, é uma ação ordinária que tem que ser proposta perante a Justiça Estadual, perante a comarca do município, para ser mais claro, estadual. A ação, qual tipo de ação? Poderia ser uma ação ordinária, só isso, ação ordinária, pronto, expõe os fatos e faz o pedido. Mas se eu quiser colocar um nome específico, eu posso dizer, por exemplo, uma ação declaratória de nulidade de julgamento da Câmara Municipal. Eu posso dar um outro nome, uma ação declaratória de nulidade da resolução número tal, de tal ano, que julgou ou que rejeitou as contas municipais relativas ao exercício financeiro e tal. Eu posso propor uma ação de anulação do julgamento das contas municipais combinada com a regularidade da prestação de contas, ou seja, eu vou pedir a nulidade e anulação e vou provar que as contas estão corretas ou que elas foram prestadas de forma correta. E em qualquer uma dessas ações, ação ordinária, ação declaratória disso ou daquilo, mas com pedido de liminar de tutela de urgência, porque existe uma urgência numa decisão primeira, liminar,
para que eu possa submeter esse candidato, cliente do escritório seu, para ser candidato a prefeito, ou a vereadora, ou qualquer outro cargo político, né? Que ele pretende disputar. Qual o momento para se juizar essa ação? Não existe esse momento próprio. Tem que ser até tal dia, tem que ser até tal hora. Não. Nós sabemos que essa ação tem que ser ajuizada e eu tenho que, antes, vamos dizer assim, o registro da candidatura desse provável candidato que está levando o caso para ser discutido na Justiça. Porque ele está inelegível. E na data do registro, ele só pode ser candidato se ele estiver elegível. Então, ele tem que alterar essa decisão da Câmara para poder disputar as eleições e retornar à vida pública. Não é isso? Contra quem que eu vou juizar essa ação? Essa ação deve ser ajuizada contra a Câmara Municipal. Nesse caso, ela tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo dessa ação, e também contra o município, que são contas municipais. A Câmara por ter julgado, o município por ser um prestador de contas. Não é? Então eu vou juizar essa ação contra a Câmara Municipal e contra o município respectivo. Não é? E veja bem, qual que é o objetivo dessa ação? O que eu pretendo com essa ação? Primeiro, ter uma decisão que me favoreça até a data do registro, uma liminar de tutela de urgência, que me dê o direito de disputar uma eleição. E essa ação prossegue até o final, onde o juiz poderá confirmar essa liminar, dizendo que as contas realmente foram prestadas de forma correta, ou não, confirmar a decisão da Câmara Municipal. Então eu vou propor essa demanda, essa ação, para que eu possa obter para o meu cliente um julgamento favorável. Até a data do registro, ele tem que ter uma liminar a seu favor, autorizando-o a candidatar-se ou fazer o seu registro de candidatura para o cargo que ele pretenda postular. Nós sabemos que esta matéria da elegibilidade de qualquer pessoa para a disputa de qualquer cargo público, ela tem previsão na Lei Complementar Federal, número 64, de 1990. Esta lei trata dos casos de inelegibilidade e dos prazos de cassação, ou de cessação, vamos dizer assim, perdoe a cessação, deste prazo, desse período, por quanto tempo a pessoa fica inelegível. Então, se nós pegarmos no artigo 1º desta Lei Complementar 64/90, diz lá o seguinte: são inelegíveis, inciso 1, para qualquer cargo. E aqui nós vamos lá na linha G desta Lei Complementar. Aqui eu quero chamar a atenção para um ponto interessante. Antes de entrar em vigor a Lei Complementar 135 de 2010, que é a lei da ficha limpa, a redação dessa linha G era um pouco diferente. Explico. Antes da lei da ficha limpa, a lei 135 de 2010, a lei complementar 135 de 2010, bastava o prefeito ou o ex-prefeito que estava com as suas contas rejeitadas a ajuizar uma ação perante o judiciário e ele já estava apto a disputar a eleição. E já poderia fazer o seu registro. Então, vamos explicar assim. O prefeito está com as suas contas rejeitadas. Ele contratava um advogado, ajuizava uma ação perante o Poder Judiciário estadual e com isso ele já estava elegível ou apto a disputar uma eleição. Ou poderia disputar. A ação ia ser discutida posteriormente, mas ele já estava autorizado pela legislação federal a disputar a eleição. Isso aí sempre foi acatado pela Justiça Eleitoral, obviamente. O que ocorreu depois que veio esta
esta lei da ficha limpa de 2010. Houve uma alteração. Começaram a pegar mais pesado com relação a essas pessoas que estavam com contas rejeitadas, que, ao ver o legislador, eram pessoas que tinham as fichas sujas, vamos dizer assim. Estavam com contas reprovadas, porque não eram pessoas honestas, ou porque agiram de má fé, coisa nesse sentido. Então, o que aconteceu? A partir daí, não bastava, a partir de 2010, não bastava mais simplesmente ajuizar uma ação perante o Poder Judiciário. Era necessário que se obtivesse, antes do registro da candidatura, uma liminar suspendendo os efeitos da decisão da Câmara. Aí sim, a partir de 2010, com essa liminar eu poderia me candidatar, ou o meu cliente poderia se candidatar, se eu estivesse advogando para ele, obviamente. Então, o que acontece? Eu tenho que propor ação e até a data do registro da candidatura eu tenho que ter uma liminar proferida pela primeira instância ou pela segunda, por exemplo, que pode ser negada na primeira, eu posso recorrer e ter essa decisão na segunda, me autorizando a fazer o meu registro da candidatura, suspendendo os efeitos do julgamento da Câmara Municipal. Se eu entrar na Justiça, pedir uma liminar, o juiz me nega, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que propor um recurso ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é o chamado recurso de agravo de instrumento, e pedir ainda nesse agravo uma outra liminar para que o tribunal possa, seria um efeito ativo a esse recurso, né? Um efeito ativo, pedindo para que o tribunal anule aquela decisão de primeiro grau da Justiça e me conceda, em segunda instância, a condição de elegibilidade provisória, através de uma liminar, para que eu possa me candidatar e fazer o meu registro. Se porventura eu entrar na Justiça, fazer um pedido liminar, esse pedido ser rejeitado e eu não recorrer, eu estou inelegível, eu não posso, prevalece a decisão da Câmara, eu não posso me candidatar. Se porventura eu entrar na Justiça, tiver como meu pedido indeferido em primeira instância, fazer o recurso para a segunda instância e não obtiver sucesso na segunda instância, eu continuo inelegível e não posso disputar a eleição. Se eu fizer meu pedido de registro dessa forma, de forma ilegal e irregular, obviamente que qualquer partido político ou o próprio Ministério Público Eleitoral vai impugnar a minha candidatura e eu não vou conseguir obter êxito nesta empreitada eleitoral. Então, uma das mudanças que eu quero deixar destacado para vocês é essa condição da ação. E também houve um acréscimo aí na nova redação na linha G, o inciso 1 da Lei Complementar 64 de 1990, que passou de 5 para 8 anos o período de inelegibilidade da pessoa que teve suas contas rejeitadas, a partir da data em que foi proferida a decisão pela Câmara Municipal. Eu vou dar uma lida aqui para vocês entenderem como que era a redação anterior da linha G, da Lei 64/90, e como que ela ficou posteriormente. A redação original era assim: são inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas cotas relativas ao exercício de cargo ou funções públicas rejeitadas por irregularidade sanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se a questão houver sido ou estiver sendo submetida à apreciação do Judiciário, quer dizer, bastava a ajuização. A apreciação do Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 5 anos subsequentes, contados da data da decisão. Essa é a redação anterior. Como ficou a redação atual? São inelegíveis para qualquer cargo, a linha G, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade sanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Esse ponto foi acrescentado também na segunda redação,
a rejeição das contas tem que se dar por ato considerado doloso de improbidade administrativa, que são aqueles previstos na Lei 8.429 de 1992, em seus artigos 9, 10 e 11, que tratam das questões de improbidade administrativa por atos dolosos, não é? Por decisão irrecorrível do órgão competente, ou seja, não cabe mais recurso perante a Câmara, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Então eu tenho que estar com a decisão, pelo menos suspendendo essa decisão da Câmara até a data do registro, para que eu possa me beneficiar deste dispositivo. Para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, era de 5 anos, passou para 8, contados a partir da data da decisão. Não é? Aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Então, vocês viram que não basta, então, mais só ajuização. Eu tenho que ter a meu favor uma liminar ou uma decisão já anulando essa decisão da Câmara Municipal. Há necessidade também de se demonstrar que esta reprovação ocorreu por fatos atribuídos ao gestor que não, ou atos, né, que não constituem aqueles da forma dolosa prevista na Lei de Improbidade Administrativa, na Lei 8.429 de 92. Não é? Agora, o que se pergunta é o seguinte: está tudo bem, eu vou entrar na justiça, vou tentar obter uma liminar. Basta uma ajuização? Não. Cada caso é um caso. Eu preciso analisar com bastante carinho a decisão que a Câmara proferiu, para me analisar se nesse julgamento dessas contas, se houve alguma falha, vamos dizer assim, na condução deste processo. Nós sabemos que o Poder Judiciário não costuma adentrar na questão de mérito do julgamento da Câmara Municipal. É um julgamento político, e tendo em vista a independência e a harmonia que existem nos poderes constituídos, os poderes são independentes e harmônicos entre si, é o que está na Constituição Federal. Então, o mérito no ato administrativo, no julgamento das contas, normalmente, de forma muito excepcional, é apreciado pelo Poder Judiciário. Então, o que o Poder Judiciário vai analisar? Vai analisar a questão procedimental, a questão formal do julgamento. Se foi, por exemplo, observado o direito de defesa da pessoa que está sendo ali processada, da pessoa que está tendo suas contas ali apreciadas e julgadas, no caso do prefeito ou ex-prefeito, se foi dado amplo de direito de defesa para esse prefeito, para esse ex-prefeito, em sua plenitude, né, conforme determina a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 55, que prevê o seguinte: aos litigantes em geral, aos acusados, em processos administrativos, é o caso da Câmara, ou judicial, deverá ser assegurado o contraditório e a ampla defesa a todas as pessoas com os meios e recursos a elas inerentes, não é? Então eu não posso de forma alguma cercear o direito de defesa da pessoa que está sendo ali acionada no processo administrativo sem que lhe dê o direito de defesa de forma ampla. Se eu não fizer isso, o Poder Judiciário vai anular o julgamento. É um dos pontos, aliás, um dos mais fortes que se vê nesses julgamentos, nessas obtenções liminares pelo Judiciário, é exatamente o cerceamento de defesa. Ou seja, eu tenho que dar oportunidade para ele se defender quando acerca do parecer que chegou do tribunal, eu tenho que intimar o prefeito para cumprir, através do seu advogado, se tiver advogado constituído, a comparecer a todas as audiências designadas, a todas as diligências, perícias que forem realizadas pela Comissão
de orçamento e tomada de contas da Câmara Municipal. Eu preciso dar ciência ao prefeito e ao seu advogado do parecer que foi emitido, vamos dizer assim, pela Comissão de Orçamento da Câmara antes do julgamento. Eu preciso dar ciência ao prefeito, ao ex-prefeito, ao seu advogado, de qualquer documento que for juntado aos autos do processo administrativo, tá certo? Eu preciso dar a oportunidade de convocar o prefeito e o seu advogado para comparecer no dia da sessão de julgamento, dando a ele a oportunidade de se manifestar lá de forma verbal no dia do julgamento, ou através do seu advogado, fazendo a sua última defesa oral, vamos dizer assim, antes de ser colocado em julgamento as contas municipais, não é isso? Então, se eu não fizer isso, eu vou ter o meu processo de julgamento administrativo da Câmara anulado pelo Poder Judiciário, com certeza. É um ponto fortíssimo que nós temos, que sempre a gente vê está sendo alegado, e às vezes por um descuido muito simples de uma comissão, uma coisinha qualquer que passou batido, o processo é anulado. A liminar às vezes é obtida por isso, a pessoa passa a ter condição de disputar o pleito eleitoral com essa decisão liminar. Outra forma que acostuma também ser alegado nessas ações contra as decisões da Câmara é a questão se a decisão da Câmara foi fundamentada. Porque nós sabemos que o julgamento da Câmara é uma decisão. E como toda e qualquer decisão judicial ou administrativa, ela deve ser sempre fundamentada. Tem que justificar, tem que dizer por que estou reprovando as contas, sob pena de nulidade. É um ponto que eu posso alegar. Não tão forte como os outros que eu já disse, porque normalmente existe uma fundamentação, mesmo concisa, mas existe, por parte dos membros da Comissão de Orçamento da Câmara, mas existe. Essa questão, ela é uma questão constitucional. Ela está prevista no inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal, que diz o seguinte, que toda decisão, seja ela administrativa, seja judicial, deverá ser fundamentada sob pena de nulidade. E, com isso, o candidato, obtendo sucesso nessas teses que nós pegamos aqui, pode conseguir o liminar, pode conseguir anular o julgamento. Se ele conseguir, ele vai poder ser candidato. Se não conseguir, como já disse, tem que fazer um recurso para o Tribunal de Justiça, um agravo de instrumento, pedindo uma concessão de efeito expressivo ativo, para que reverta aquela decisão de primeira instância e que dê a ele condição de disputar a eleição. Tá certo? Então essa é a condição. Agora, quando se trata de uma liminar, o que nós devemos observar é o seguinte: como nós sabemos, a liminar é uma decisão provisória. Com ela, o candidato faz o seu registro e pode perfeitamente disputar a eleição, pode ganhar a eleição, pode ser eleito, tomar posse, exercer na sua plenitude aí o seu mandato. Isso é um fato. Agora, o que acontece, por exemplo, vamos supor que é concedido uma liminar, o prefeito é candidato a um cargo, vamos supor, novamente prefeito, disputa a eleição, ganha a eleição, toma posse, está no exercício do cargo, com uma decisão liminar, provisória. Por quê? Porque esse processo continua, o processo que ele entrou pedindo liminar. E esse processo, no decorrer do seu mandato, vai tomando os seus adiantamentos, as suas fases processuais seguintes, e chega no final, por exemplo, é cassada essa liminar. O prefeito ainda no cargo, a liminar é cassada. Ele faz seus recursos, tal, esgota-se todos os recursos, e ele ainda está no cargo nesse período de 4 anos do seu mandato. Transitou em julgado e o judiciário disse: não, a Câmara está certa, as contas têm que ser rejeitadas. E como é que fica a situação do prefeito? Ele tem que deixar o cargo? Está aí uma pergunta. Dificilmente a gente encontra resposta para esse tipo de coisa. Pode aí estudar a doutrina, é muito difícil a gente achar a lei não prevê uma decisão
nesse sentido. Então nós temos que partir para a jurisprudência. E qual é o entendimento? O prefeito, quando do registro, estava elegível. Esse fato de trânsito julgado da sentença judicial é um fato posterior. É um fato que nós chamamos superveniente. E por se tratar de um fato superveniente, ele não vai atrapalhar o prefeito no término do seu mandato. Ele pode concluir perfeitamente o seu mandato. Terminar o seu mandato sem problema nenhum. Por quê? Porque na data do registro ele tinha condições de disputar a eleição. E esse fato superveniente não retroage para anular aquele registro dele. Não tem como. Como que fica a situação então? Pois bem, se ele tem uma decisão desfavorável pelo próprio Poder Judiciário, que confirma a decisão da Câmara, tornando-o inelegível por 8 anos, a contar da data do julgamento da Câmara, como que é feito agora? E esse prazo? Vamos supor o seguinte: o prefeito teve o julgamento das contas, rejeitadas pela Câmara, e demorou 6 meses para ele entrar na Justiça e obter uma liminar. Ou seja, da data da decisão da Câmara até a data que ele obteve a liminar, que lhe autorizou a disputar a eleição, passaram 6 meses. A partir daí, esse prazo de 8 anos fica suspenso. E já cumpriu 6 de inelegibilidade. Quando terminou lá o trânsito julgado dessa ação judicial na Justiça, reinicia-se a contagem do prazo restante de 7 anos e meio. Ou seja, ele ficará, após a data do trânsito julgado da decisão judicial, por mais 7 anos e meio inelegível para as próximas eleições. Próximas a partir daquele que terminar o seu mandato. Então é isso aí o que eu tinha que colocar para vocês, tá certo? É uma situação importante, interessante. Eu resolvi aumentar, esse aqui seria o nosso última parte do nosso trabalho, mas eu resolvi fazer um último, realmente, que vai ser a parte, quinta parte, que eu vou chamar de retratação do julgamento das câmaras municipais, julgamento das câmaras municipais pela própria Câmara Municipal. Ou seja, a Câmara pode retratar-se do seu julgamento. Não é recurso, pode retratar-se. Vamos ver no nosso próximo trabalho. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou e pedir que continue nos acompanhando aí no YouTube, tá? Inscrevendo-se no nosso canal e apertando o sininho para que você possa continuar recebendo aí as nossas mensagens. Um abraço a todos vocês e muito obrigado.